querem ouvir a palavra de Deus? Esta manhã eu vou falar sobre mudança, e ao contrário daquilo que tem sido habitual, eu não vou usar um texto bíblico de início, mas vou usar um texto do maior poeta português de todos os tempos, chamado Luís de Camões, que diz assim, no seu soneto muito conhecido: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algo houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como solia. E depois um poeta contemporâneo acrescentou, musicou este poema do Camões e acrescentou este refrão, que diz assim: se todo o mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, porque ainda o dia é uma criança. Digamos que foi uma tentativa de dar um tom mais esperançoso a este soneto de Camões, assim um bocadinho tristão, não é? Porque quando ele fala muda-se os tempos, muda-se as vontades, está a dar a entender que muda para pior, não é? Ora, o tema hoje é mudança. Se eu perguntar aqui, quem é que gosta de roupa nova? Há muita gente que vão dizer sim, senhor. Eu gosto disso de roupa, especialmente as mulheres, não é? Gosto de roupa nova, sim, senhor. Eu também. Mas se eu perguntar se gostam de começar a usar sapatos novos, se calhar já não é tanto assim. Algumas pessoas dizem que sim, apesar do sofrimento. Porque um sapato novo custa até adaptar, não é? Mas quem é que não gosta de ver os filhos crescerem? Claro, nós temos pena deles não serem bebés ou não serem pequeninos naquelas idades engraçadas, mas se eles não crescerem, nós ficamos muito preocupados, é porque eles estão doentes. E quem é que não gosta de ser avô? Tudo isto são mudanças. Mudar de roupa, mudar de calçado, ter um filho, ter um neto, tudo isto são mudanças. Mas há mudanças que só nós é que podemos promover em nós próprios. São mudanças espirituais ou mudanças interiores, e é dessas que eu quero falar esta manhã. E o primeiro passo para a mudança é entender a necessidade de mudar. Ninguém muda, dificilmente uma pessoa muda sem entender que precisa mudar. Muda alguma coisa substancial na sua vida, naturalmente. Não estou a falar de coisas como sapatos ou roupa. Estou a falar de coisas a sério. Estamos a falar de verdade, estamos a falar de mudanças interiores, mudanças espirituais. Só mudamos se entendermos a necessidade de mudar. Dizia lá Deus, através da boca do profeta Isaías, no capítulo 43, eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as avestruzes porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Deus nunca nos deixa sem um caminho. Porei um caminho no deserto. O deserto é um sítio onde ninguém vai, onde ninguém mora, e portanto não há necessidade de haver caminhos. Mas Deus diz que põe um caminho no deserto, porque Ele não nos deixa sem caminho. Isto é, Deus nunca nos deixa sem uma orientação. Amém? Nem nos deixa a sede. Diz que põe rios no ermo. No ermo é um lugar onde não há vida, onde não há... para haver vegetação é preciso que haja água. Não é? E Ele diz que põe rios no ermo. Isto fala-nos de renovação espiritual. Deus não nos deixa a sede. Quem quer ser renovado espiritualmente, ele é abençoado e é renovado. Só não é renovado quem não quer. Quem não entende essa necessidade. Mas mais, embora a promessa de Deus seja dirigida essencialmente ao seu povo, ela também abençoa
aqueles que não fazem parte do seu povo. Porque fala até dos animais do campo. Os animais do campo que iriam receber o resultado, o reflexo dessa mudança que Deus ia fazer no caminho dos rios. Ou seja, os animais do campo representam aqui, digamos, os homens e as mulheres com quem Deus não tinha uma aliança no tempo do Antigo Testamento. Deus tinha uma aliança com Israel, mas não tinha uma aliança com os outros povos. Seria através de Israel, a semente de Abraão, que os outros povos seriam abençoados. Isso fazia parte da promessa que Deus deu a Abraão. Então, quando fala aqui nos animais do campo, até os animais do campo, portanto, eles serão abençoados. Deus quer abençoar a todos. Por vezes nós não mudamos porque não percebemos o que Deus está a fazer. Não entendemos o que Deus está a fazer. Nem entendemos que Deus está a fazer uma coisa nova. É porque a vida, de facto, é feita de mudança. Não há nada que não mude. É claro que as coisas fundamentais da fé não mudam. Deus não muda. As suas promessas não mudam. A sua palavra está estabelecida nos céus. Mas tudo mais do nosso nível muda. Tudo mais do nosso mundo muda. Tudo mais nas relações humanas muda. Tudo mais no desenvolvimento da sociedade muda. Não digo que muda para melhor nem para pior, mas muda. Umas vezes muda para melhor, outras vezes muda para pior. Mas nós precisamos de entender que Deus está a fazer alguma coisa diferente para nos dispormos a mudar. Porventura não o percebeis? Diz, eis que estou a fazer uma coisa nova, porventura não o percebeis? Não estou a entender? Não, eles não entendiam. E mais tarde, quando Jesus veio, Deus estava a fazer uma coisa nova, fantástica. E eles também não entenderam. Por isso crucificaram Jesus. É preciso estar atento para mudar. É preciso compreendermos a necessidade de mudar. A Bíblia dá algumas metáforas interessantes sobre o velho e o novo. Um é o vinho novo colocado em outros velhos. O vinho novo é forte. Eu não sou especialista em vinhos, mas há aqui pessoas que são especialistas em vinhos, sem ofensa. E especialista em vinhos não quer dizer que beba muito. Quer dizer que percebe muito vinhos, entende muito vinhos. Então o vinho novo tem força. Tem força. E rebenta com os odres velhos. E a outra metáfora que foi dada por Jesus é que não vale a pena fazer remendo de tecido novo em pano velho. Porque o pano velho já está velho, já está... E se vamos pôr um remendo novo, ele vai esgaçá-lo e não serve nada. Então nós, para mudarmos, nós precisamos mudar o tecido que lá está. O tecido velho precisa ser mudado. Os odres velhos precisam de ser mudados para que haja uma mudança na nossa vida. Mas para mudar nós precisamos de estar dispostos a abandonar alguma coisa. Abandonar alguma coisa. Eu vou citar aqui outro poeta português muito grande, Fernando Pessoa, que ele dizia assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos de ficar para sempre à margem de nós mesmos. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que nós precisamos de estar dispostos a deixar alguma coisa em nome de alguma outra coisa. Quando nós viemos a Jesus e nos convertemos, nós deixamos alguma coisa para abraçar outra coisa que era melhor. Amém? Na vida espiritual sempre ocorre assim. Quando nós queremos fazer uma mudança, nós temos que abdicar de alguma coisa para alcançar alguma coisa nova. Nós temos que fazer escolhas. Mudança tem a ver com escolhas. Mudança tem a ver com decisão. Mas mudança também tem a ver com esta capacidade e esta consciência de que temos que deixar alguma coisa para alcançar. Os nossos filhos, quando crescem, eles já não conseguem calçar o calçado e vestir a roupa que vestiam antes, porque já não lhes serve. Já não lhes serve. É uma mudança. Eles estão em mudança. Não é?
E, portanto, precisam, nós não vamos vestir um filho, nem calçar um filho que tem 10 anos com a roupa de 5 anos. Não é verdade? Mudou. Alguma coisa teve que mudar. O que é que teve que acontecer? Tiveram que deixar para trás o resto da roupa. E normalmente depois encaminham para o SOS Bebé se tem boas condições. Não é? Sabe que a incapacidade de deixar o que quer que seja na nossa vida é uma doença. É uma doença no plano espiritual, mas é uma doença também no plano psicológico. Vocês já ouviram falar dos acumuladores? São aquelas pessoas que não querem deitar nada fora. Seja um saco de plástico, seja um cartão, seja uma peça qualquer, um bibelô, uma coisa qualquer. Estas pessoas, quando chegam ao extremo desta perturbação de personalidade, o que é que acontece? Eles começam a ter a casa atafolhada de lixo, não são capazes de deitar nada fora. Nada. E às vezes, por vezes, os corredores já mal conseguem passar porque está as coisas acumuladas até o teto, e os quartos, as coisas acumuladas até o teto. É uma doença. Estas pessoas estão doentes, psicologicamente estão doentes, estão perturbadas emocionalmente. No entanto, nós olhamos para elas e parecem pessoas normais. Não é? Porquê? Porque não são capazes de abandonar coisa alguma. Para nós abraçarmos o novo, para nós mudarmos, nós precisamos de abandonar alguma coisa. Mas não é abandono à força. Não é abandono à força. É mesmo de nossa vontade. Nós entendemos que precisamos de abandonar alguma coisa. Eu cresci numa igreja, irmãos, em Lisboa, em que, quando os meus pais se converteram, eu nem quero dizer há quantos anos. Há 60 e muitos anos. Havia umas pessoas na igreja que normalmente iam visitar os novos convertidos, e depois, se eles tinham algum quadro com alguns motivos religiosos, aconselhavam a pessoa a deitar um bocado fora. Se tinham uma telefonia, aconselhavam a pessoa a desfazer-se dela. Porque a telefonia passava os fados da Amália, passava o romance do Coxinha do Tida, e mais aquelas cenas, dos mais velhos sabem o que é que estou a falar, e isso não era bom. Então iam constranger as pessoas a deitar fora aquelas coisas. Mas mudança não é assim que acontece. A mudança é quando eu vejo que eu quero realmente abraçar alguma coisa nova e quero deitar alguma coisa velha para trás das costas. Mas a mudança também implica incómodo. Não é fácil mudar. Claro, se você for mudar de uma casa velha para uma casa nova, enfim, não é assim um grande incómodo. Mas normalmente as mudanças trazem sempre incómodos. Os sapatos usados são sempre mais confortáveis do que os sapatos novos. Porque os sapatos novos sempre apertam o pé. Mas vocês não podem andar com os sapatos rotos. Então, alguma vez, havemos de comprar sapatos novos. Embora isso nos incomode de início. Mas faz parte do processo. Faz parte do processo da mudança. A mudança implica algo incómodo. Uma pessoa, quando se reforma, se não tiver cuidado, apesar de já muita reforma, mas se não estiver psicologicamente preparada para aquele tempo do final da vida ativa, assim chamado, a pessoa começa a entrar numa perturbação. Muitas vezes as pessoas até deprimem. Né? Porque ficam em casa, porque já não têm que cumprir horários, porque já não se sentem úteis, etc. A mudança implica incómodo. Uma mulher que engravida. Eu nunca engravidei, mas acho que uma mulher grávida passa por muitos incómodos, especialmente se for no verão, com aquela barrigona, o calor e as alterações hormonais, aquelas coisas todas. Mas alguém quer deixar de estar grávida? Não é? Alguém que tenha realmente um filho desejado na barriga quer deixar de estar grávida? Não. Faz parte do processo, faz parte da mudança. Mudança implica incómodo.
E quase sempre traz insegurança, alguma insegurança. Quando nós mudamos, há sempre ali um fator de insegurança à nossa volta. Quer quando mudamos de escola, os miúdos quando mudam de escola, de uma escola para outra, ou mudam de colegas, mudam de professores, etc. Mudam de rotinas. Quando mudamos de trabalho, de emprego, quando mudamos de casa, quando mudamos de país, quando emigramos, isto traz sempre insegurança. Alguma insegurança. O rei Salomão, quando ele sucedeu ao seu pai, que era um rei muito querido em Israel, ele sentiu esta insegurança. E sentiu esta insegurança de tal forma que a oração que ele fez a Deus foi: Senhor, dá-me sabedoria para dirigir este povo. Este povo é complicado. Este povo não é nada fácil. E eu agora vou suceder ao meu pai no trono. E eu sei alguns dos problemas que o meu pai teve com eles. E, Senhor, eu não me sinto capaz. A insegurança da mudança. E Deus deu-lhe essa sabedoria que ficou lendária. E juntamente com a sabedoria deu-lhe também riqueza. Deus abençoou de forma tremenda. Então ele venceu essa insegurança. Mas a mudança ensina também a viver o dia de hoje e a valorizar o dia de hoje, o dia do presente. Há muitas pessoas que dizem assim: no meu tempo é que era bom. Quem pensa que o tempo do passado é que era bom, revela, no mínimo, para não ir mais longe, revela falta de sabedoria. Sabia? No meu tempo é que era bom. E as pessoas lembram-se, quando eram jovens, não tinham bicos de papagaio, não tinham cataratas, não tinham problemas físicos, não tinham... Pronto. E então acham que na altura é que era bom. Moça, mas era bom o quê? Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. As pessoas pensam: se eu vivesse há 100 anos não havia problemas de poluição, não havia problemas de demasiado trânsito e andámos a correr de um lado para o outro, etc. Pois, mas há 100 anos as pessoas não tinham casa de banho. As pessoas faziam as necessidades no penico, despejavam da janela para a rua, os cães e os porcos andavam era uma coisa maravilhosa para expandir os peixeiros. Como é que se diz? As bactérias, não é? Sabe o que é que inventaram o perfume? As pessoas não tomavam banho antigamente e cheiravam mal. As pessoas não se lavavam. Não havia duche, não havia banheiro, não havia nada. As pessoas com um pano molhado em água passavam pelo corpo de vez em quando. Isso é que era bom? Não sou eu que digo que é falta de sabedoria dizer que no passado é que era bom. É a Bíblia. Veja lá, se você tem a sua Bíblia, abra lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Eu vou ler. Nunca digas. Foi Salomão, o homem mais sábio no cimo da terra, que disse isto. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Invocar o passado é uma tendência que nós temos para mostrar a nossa impotência para lidar com o presente. E por vezes o nosso medo do futuro. Então nós falamos do passado como lugar acolhedor. Mas muitas vezes, de acolhedor, ele não tinha nada. Amém? Mas a fé cristã implica sempre o novo. Se você é um cristão, se você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que estar disposto, tem que estar disposta a encarar sempre situações novas. Pense nos discípulos que andavam com Jesus. Naqueles 3 anos e meio de um lado para o outro, terra em terra. Sempre situações novas. E vinham uns leprosos. E Jesus curava. Nunca tinham visto cura instantânea de leprosos. É uma coisa nova. E depois vinha um cego. E Jesus curava de uma determinada maneira.
E depois vinham paralíticos, Jesus curava de determinada maneira. E depois vinha uma mulher, tinha um problema de hemorragia permanente e tocou-lhe por trás, sem ele pensando que ele não se apercebia, e ela ficou curada. E depois, tantas coisas que aconteceram. E depois houve multiplicação dos pães. E depois Jesus andou sobre as águas. E depois, tanta coisa diferente, que eles nunca tinham visto. Povos pescadores que andavam ao mar desde pequeninos, nunca tinham visto tal coisa. Mas que eles eram discípulos e estavam disponíveis para alguma coisa nova acontecer mesmo. Será que nós estamos disponíveis para isso hoje? Para ver Deus fazer alguma coisa nova em nós? À nossa volta? Aos nossos irmãos? Fé cristã implica sempre novo. Implica uma nova família. Romanos capítulo 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão por outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Espírito de adoção de filhos. Nova família. Amém? Uma nova vida. Romanos capítulo 6. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vida nova. Cristianismo é vida nova. Um novo nome. Apocalipse capítulo 2. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Um novo nome. Nós temos um novo nome escrito num livro de registros no céu. Uma nova casa. João capítulo 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Um novo olhar. Apocalipse 3. Aconselho-te que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Na fé cristã tudo é novo. O antigo tem que ser atirado para trás das costas. Temos que estar disponíveis para alguma coisa nova. Uma nova mentalidade. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sendo conformados com este mundo, mas sendo transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nova mentalidade, nova forma de pensar, a mente de Cristo em nós. E uma nova roupa. Apocalipse capítulo 13. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Agora, nós só mudamos quando estamos livres para mudar. E só estamos livres para mudar se o Espírito Santo estiver em nós. É obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não apenas é Ele que convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus, mas também conduz o pecador, ou conduz o nascido de novo, conduz o discípulo em todos os momentos da sua vida. 2 Coríntios 3. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Liberdade para mudar, é isso que eu estou a falar. Quando nós temos o Espírito Santo em nós, quando o Espírito Santo conduz a nossa vida, nós somos livres para mudar. Amém. Liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, mudamos. Há uma metamorfose. Né? Está a ver a lagarta que entra no casulo e sai borboleta. É isto que significa. Somos transformados. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos livres para mudar. Amém. E a minha oração é que o Espírito Santo permita que nós sejamos livres, nos ajude a ter essa liberdade para mudar. Se os tempos mudam e as vontades mudam, se todo o mundo é composto de mudança, como dizia Camões, pois a vida cristã também o é. Precisamos de mudar. Precisamos de estar dispostos a abandonar as coisas do passado. Precisamos de enfrentar os incómodos e as inseguranças do novo. Precisamos de aprender a viver o dia que se chama hoje. Viver o presente.
Precisamos de estar livres para mudar pela mão do Espírito Santo. Não nos vamos conformar com aquilo que já alcançamos. Ouça, muda a sua forma de orar. Muda a sua forma de ler a palavra. Muda a sua forma de louvar. Muda a sua forma de testemunhar. Muda a sua forma de contribuir para a obra de Deus. Ora a Deus. Diga-lhe, Senhor, eu quero mudar. Eu estou disposto a abandonar as coisas do passado para viver algo novo contigo. Renova-me, meu Senhor. Ficamos em pé. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Porque nos tens chamado à mudança, Senhor. Assim como o Pai Jesus Cristo mudou, descendo desde os céus, tomando a forma humana, nascendo no ventre de uma mulher, andando entre nós para estabelecer o seu reino, Senhor. Assim como Ele mudou, indo à cruz, fazendo-se vergonha por nós, fazendo-se pecado por nós, assim como Ele mudou ao ressuscitar, assim como Ele mudou ao ascender aos céus, ó Deus, nós também precisamos de mudar. Ajuda-nos a compreender essa necessidade e a ter essa capacidade de caminhar contigo a cada dia, Senhor. Sempre nesta perspectiva. Deus surpreende. Surpreende, Senhor. Surpreende-nos. A cada momento, Senhor. Nós estamos dispostos a ultrapassar as inseguranças e os incómodos da mudança, Senhor. Queremos que Tu nos surpreendas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
seu coração e repita comigo: Senhor, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, muda-me, Senhor, muda-me, renova a minha vida, renova a minha vida, renova a minha mente, Senhor, renova a minha mente, renova as minhas emoções, renova as minhas emoções, renova o meu ser. renova o meu ser. Eu estou disposto, Senhor, Estou disposta a toda a insegurança para mudar. Eu estou disposto, Senhor, a todo o incómodo para mudar. todo o incômodo para mudar. Faz de mim, Senhor, Faz de mim, Senhor, alguém novo, Senhor. alguém novo, Senhor. Em nome de Jesus.